Eu disse para vocês que os irmãos que pertenciam à comunidade de Judá, eles descaracterizaram, desmancharam o ministério paulino. Eles aniquilaram a figura de Paulo como não sendo pertencente ao colégio apostólico judaico, para descaracterizar a sua pregação. O objetivo deles era acabar com a ministração de Paulo. Os judeus não podiam concordar sobre qualquer hipótese que a comunidade gentílica não pudesse carregar os fardos da tradição judaica. De modo que, para a salvação, eles estavam pregando que a mensagem outrora pregada pelo apóstolo Paulo era insuficiente para a salvação e que os irmãos da comunidade gentílica precisavam sim da justificação pela fé, por meio da graça, mais a circuncisão. No capítulo 4, Paulo já está praticamente sem os cabelos, mas ele volta a lançar na face dos irmãos que a igreja nem sempre foi assim, que a igreja foi uma igreja zelosa, uma igreja que amava o seu pastor e que tratava muito bem o seu pastor, embora esse pastor tenha as suas limitações fisiológicas. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada para fazermos uma leitura com elo escriturístico, nós compreendemos a partir da carta do apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, que Paulo parece ter sofrido uma grande enfermidade corporal, que ele mostra quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 12, versículo 7. A tradição cristã, inclusive, conserva o fato de que na região de Pergue, na Panfilha, antes de chegar na região da Galácia do Sul, ele teria sofrido o agravo desta enfermidade de maneira tão latente e profunda que o próprio João Marcos, vendo o sofrimento do apóstolo São Paulo na obra missionária, abandonou a caravana que era liderada por Barnabé e voltou pelas regiões de Salamina e foi voltar para ficar aos pés apostólicos de Pedro. Teria sido este o motivo de João Marcos abandonar a obra. Ele viu o fardo que os irmãos estavam carregando e não estava disposto a carregar este preço. Esta enfermidade era chamada de espinho na carne, como todos nós conhecemos, ou como a própria tradição terminológica coloca, a estaca na carne de Paulo. Ele mesmo reporta isso em diversas ocasiões. Os efeitos foram vistos em sua aparência pessoal. Os seus inimigos, inclusive em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, diz que Paulo tinha uma aparência mesquinha. Se você então compreender este termo, você percebe que Paulo sentiu isso como um corretivo contra qualquer tendência de orgulho espiritual. Isso está reportado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, quando Paulo considera aquele espinho como tendo sido permitido por Deus, para que Paulo não se exaltasse diante da magnitude das revelações que ele havia recebido. O certo é que ele chega na Galácia do Sul com estes problemas, mas 3 coisas acontecem. A primeira, as enfermidades corporais do apóstolo poderiam ter sido uma tentação para que a igreja da Galácia do Sul desprezasse, mas ela inicialmente não desprezou. Era uma igreja aparentemente livre de preconceitos. Segundo lugar, a doença veio sobre ele durante a visita na Galácia, e foi com a saúde abalada que primeiramente Paulo pregou a palavra entre aqueles que estavam na Galácia do Sul, o que me faz entender que as minhas limitações físicas, emocionais e enfermidades não podem suplantar o maior projeto de Deus na minha vida. Eu já dei aqui diversos exemplos, como por exemplo de David Brainerd, que cuspiu o seu pulmão pela boca com tuberculose. E no seu livro, o Diário de David Brainerd, escrito por Jonathan Edwards, seu possível sogro, que não chegou a ser o seu sogro, porque ele morreu, ele disse o seguinte: Senhor, se eu tivesse 1000 vidas, te daria todas elas, ainda que, se necessário for, colocasse 1000 pulmões para fora da minha boca. Então Paulo prega doente nesta igreja, e a gente tem algumas coisas que eu preciso considerar. Primeiro, pastor e rebanho sendo um. Paulo diz assim: olha, eu sou um com vocês, porque não tem qualquer possibilidade, veja aqui, sede qual eu sou, pois não tem qualquer possibilidade senão de a igreja crescer, se o corpo que aprende não aprender com aquele que ensina.